E aí, pessoal, beleza? Yo, pessoal, beleza? Suave, é nóis. Intro. E aí, pessoal, como é que vocês estão, velho? Bom, até aqui a gente apresentou a Revolução Francesa como sendo um processo resultado de uma crise econômica, política e social. Tipo, o Estado francês estava quebrado, o povo estava bem pressionado e não tinha resposta política nenhuma do suposto cara que era pra resolver os problemas deles, o Luís XVI. Mas enfim, teve um cara no meio dessa confusão inteira que pensou assim, pô, eu preciso pelo menos conseguir resolver a situação econômica da França, porque aí de repente as outras coisas conseguem ser resolvidas com o tempo. E mano, o que ele pensou até que foi interessante na real. O cara era controlador geral das finanças do Estado da França, bem na época desse governo do Luís XVI. E quando ele começou a olhar criticamente pro rombo econômico da França, ele pensou assim, poxa, a gente podia pelo menos diminuir um pouco os privilégios do primeiro e do segundo estado. E foi aí que ele foi demitido. Já que o rei demitiu esse cara que tinha uma proposta interessante pro povo, ele quis fazer uma moral com o terceiro estado e chamou pra ocupar o lugar desse maluco, que chamava Calonne, um suíço chamado Jacques Necker, que era uma figura muito bem vista pela camada mais politizada do povo. O Necker queria reformar essa parada. Mas entenda-se reformar não por tipo mudar todos os paradigmas, mas como ajeitar os interesses do primeiro e do segundo estado com os interesses do terceiro estado. Ele queria achar uma saída diplomática pra questão. Então ele convenceu Luís XVI a reativar um órgão que não era usado desde 1614, uma Assembleia Legislativa chamada a Assembleia dos Estados Gerais. Como a crise e a diminuição dos privilégios feudais do primeiro e do segundo estado eram problemas que envolviam todo mundo da França, ele achou melhor buscar uma solução que pudesse ser legitimada por todos, já que era um problema que tangia a todos. Por isso que ele pensou na Assembleia dos Estados Gerais, porque na Assembleia dos Estados Gerais todos os 3 estados tinham representação. Então talvez com uma decisão que surgisse de uma assembleia dessas, ele conseguisse tanto ajudar a França economicamente, como sanar uma crise de representatividade do terceiro estado. Só que tinha uma falha nesse sistema. E foi só por causa dessa falha que o rei aceitou a proposição do Necker. O que acontece é o seguinte, na Assembleia dos Estados Gerais, os votos não eram contabilizados por deputados, eles eram contabilizados por estado. Então, na real, o que rolou em maio de 1789 foi uma panelinha eterna de 2x1. A nobreza e o clero se aliaram claramente contra o terceiro estado, e como o terceiro estado só tinha um voto, porque ele só era um, e o clero e a nobreza eram 2 votos, eles sempre perdiam. Mesmo o povo tendo mais deputados do que o clero e a nobreza juntos. Não tinha como o rei sair perdendo nessa história, a não ser que o terceiro estado se organizasse e pedisse uma reformulação do processo de votação. E adivinha o que aconteceu? Tipo, exatamente isso, tá? Entenda-se por isso. Aconteceu exatamente o que eu acabei de falar. Com medo de onde isso podia levar, o Luís XVI fechou a Assembleia dos Estados Gerais no dia 11 de julho de 1789. De quebra, demitiu o Necker. Você tá demitido. E ainda, para melhorar a situação, destacou um regimento de 30.000 soldados para garantir a ordem em Paris. O que talvez o rei não tenha sacado nessa hora era que o povo já tava bem bravo. Com isso que ele fez, então, os caras começaram a realmente questionar o sentido disso tudo. Vendo a nhaca que estava virando, uma camada um pouco mais politizada do terceiro estado, um pouco mais esclarecida, começou a organizar um movimento para a formação de uma nova assembleia. Só que dessa vez uma assembleia formada só por membros do terceiro estado. Na real, os caras queriam formar uma nova constituição. Uma nova constituição que fizesse sentido para eles. Não uma constituição que oprimisse eles em todos os sentidos. Eu preciso abrir um parênteses aqui e citar o nome de 2 pessoas que foram muito importantes para a Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Esses caras foram pensadores muito importantes para a época. Tipo, dá pra questionar a real influência que um pensador pode ter. Porque no fundo, um pensador normalmente não é um cara que age sobre a questão. Ele pensa sobre a questão. Porém, muitas vezes, é difícil medir quanta força uma ideia tem. Tem até num filme que os caras falam que uma ideia é o parasita mais persistente que existe. Foram esses caras que criaram a corrente filosófica que abasteceu a Revolução Francesa. Então vale a pena dar uma olhada depois. Dessa primeira Assembleia do Terceiro Estado surgiu o Juramento do Jogo de Pela. Não repara que o nome é bizarro mesmo, tipo, só porque brisaram de decidir esse monte de parada numa quadra de tipo naquela época era que nem um jogo de peteca assim, o juramento não precisava levar o nome da quadra, né? Uma das paradas mais importantes da Revolução Francesa é o juramento da quadra de peteca. Bom, eles decidiram que eles iam limitar o poder do rei e também criaram uma nova guarda nacional que seria controlada só por eles. Ou seja, o terceiro estado estava formando um exército. O bicho vai pegar. E adivinha o que acontece em seguida?
Puta, eu esqueci de pesquisar o nome desse lugar. Eles vão pra cima de um lugar, pros arsenais do governo. Maravilha da edição, né? E eles pegam à força 30 mil mosquetes. Só que naquela época eles não guardavam as armas e a pólvora no mesmo lugar. Então adivinha o que eles fizeram em seguida? Eles foram pra cima do maior depósito de pólvora da França, que não por coincidência também era a prisão pra onde o rei mandava os seus presos mais nóias. Sem dúvidas, a Bastilha representava o poder surreal do rei, o poder absoluto do rei. Imagina, eu não gostei de você. Pá! Vai pra Bastilha. E apodrece lá de boas, vai. Além de ser tipo uma espécie de um castelo construído num morro assim, bem cena de filme, sabe? No dia 14 de julho de 1789, os revolucionários tomaram o controle da Bastilha, pegaram a pólvora e ainda aproveitaram e destruíram aquele filho. Isso se você ignorar que eles mataram o maluco que comandava aquele lugar, cortaram a sua cabeça, fincaram a sua cabeça numa estaca e fincaram essa estaca na frente de onde tinha sido a primeira assembleia deles. E iniciaram uma tradição revolucionária de arrancar a cabeça de qualquer coisa que andasse, rastejasse ou até voasse e fosse contra a revolução. Exato. É aí que a gente começa a encarar o que tá acontecendo como uma revolução de fato. Porque, tipo, eu tenho distanciamento histórico da questão e já sei aonde a história vai dar. Mas se você olhar pela perspectiva das pessoas que estavam vivendo essa situação, quando eles derrubaram a Bastilha, quando eles decidiram criar um exército, quando eles decidiram limitar o poder do rei, isso pra época era algo muito... Agora, o próximo passo, depois da queda da Bastilha, realmente mudou paradigmas enraizados há séculos na humanidade. Só que isso já é assunto pro próximo episódio. Obrigado por terem assistido, pessoal. Dá um like, comenta o nosso vídeo e, não se esquece, compartilha e se inscreve no canal. A mensagem tem que se espalhar, tá ligado?